Olá, alunos, sejam todos bem-vindos na nossa segunda semana de aula online. Aulinha exclusiva para vocês, alunos do nono ano do Ensino Fundamental 2, onde a gente está discorrendo sobre o assunto arte moderna, semana de 22, né? Então, nas aulas anteriores eu mostrei um pouquinho para vocês a ideia de arte moderna, como que ela foi surgindo, foi rompendo os movimentos artísticos, os tradicionais, as academias, para que ela viesse ganhar forma e reconhecimento nos dias de hoje. Tudo bem, gente? Falei um pouquinho da semana de 22 aqui no Brasil, os artistas, as intrigas, os desafios que eles tiveram, né, para romper com tudo isso. E hoje a gente tem uma semana de 22 rica, bem lembrada, né, nos nossos conteúdos escolares, e não somente escola, mas exposições diversas, né? É um repertório muito rico. Tudo bem, gente? Vamos dar continuidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exercícios da nossa apostila e vamos lá, vamos entender melhor tudo isso. Do irreal para o real. Além dos críticos de jornais da década de 20, pessoas comuns também zombavam de obras que fugissem dos padrões habituais. O escritor paulistano Mário de Andrade conta como sua família reagiu ao ver uma escultura do seu amigo, o artista Victor Brecher, outro pioneiro na arte moderna no Brasil. Ou seja, gente, a semana de 22 não só envolveu artistas pintores, ok? Mas escultores, poetas, músicos e assim sucessivamente. E um dos escultores lá da época, o Victor Brecher, ele desenvolveu um trabalho artístico chamado A Cabeça de Cristo, porém sofreu muitas críticas na época. Vamos ler uma delas. Afinal, pude deslumbrar em casa a minha cabeça de Cristo. A notícia correu, e aparentado invadiu a casa para vê-la e brigar. Aquilo até era um pecado mortal. Onde se viu Cristo de trancinhas? Era feio, medonho. Então, gente, relatos da família do Mário de Andrade, ou seja, pessoas que não estavam acostumadas com o moderno, ok? E para a gente discorrer e entender mais essa questão, eu trouxe aqui um assunto polêmico, Cristo, ok? Só que eu trouxe abaixo da nossa página as diferentes faces de Cristo durante o período da história da arte, ok? Tivemos vários artistas que representou Cristo de diferentes formas, desde o período paleocristã, arte bizantina, Idade Média, Renascimento. Tivemos artistas famosos, Michelangelo, Leonardo, né, Botticelli. Então assim, gente, Cristo foi representado de diferentes formas. Porém, no século XIX, uma das imagens que ficou bem familiar, né, caracterizada, idealizada, foi essa imagem aqui, onde é apresentado a vocês um Cristo loiro de olho azul, ok? Mas o que acontece, gente? Essa imagem em si, ela foi uma imagem idealizada pelos artistas. Por quê? Eles precisavam vender obras de arte. E se eles representassem um Jesus Cristo feio, aquela obra não seria vendida. Muitos de vocês aí, nesse momento, já devem ter visto essa imagem em viagens como Aparecida do Norte, quadros, camisetas, né? A gente tem essa representativa de Cristo. Porém, volto a dizer, essa imagem é uma imagem idealizada, é uma fantasia. Porém, as pessoas já estão acostumadas há muito tempo a ter Cristo como essa referência, ok? Abaixo eu trouxe também umas esculturas com características acadêmicas, clássicas, né? Que vêm de encontro com a imagem idealizada. E se a gente voltar na nossa apostila,
a gente tem o artista Vitor, que representa um Cristo moderno, só que esse Cristo ele tá com tranças. É algo moderno, é algo que partiu dele. E aí já foi alvo de críticas, ok? Da mesma forma que eu acho que eu vou ser alvo de críticas aqui, ao falar para vocês que essa imagem foi algo fantasia, algo idealizado. Cristo não era assim, ok? Como assim, professor? Você está falando que Cristo não era loiro, não era o príncipe que a gente conhece? Não, gente, isso aqui eu volto a dizer. Isso foi algo criado, né, pelos artistas para representar Jesus Cristo. Como Jesus Cristo era um Deus, ele não poderia ser feio, ok? A mesma coisa se a gente volta lá na se a gente volta lá na Grécia Antiga. As representações dos deuses, muito bem trabalhado, fortes, musculosos, né? Então, gente, vamos entender melhor tudo isso aqui. Então, o artista foi apedrejado, modo de dizer, vaiado, zombado, porque ele apresentou um Cristo moderno. E o que aconteceu, gente? Vocês devem estar olhando aqui, eu trouxe uma imagem de um homem moreno. E essa imagem é a representação de Cristo para a ciência. Totalmente diferente do tradicional, convencional que a gente está acostumado. Professor, conta melhor essa história. O que acontece, gente? Os cientistas, hoje a ciência ela tem muita força em vários eixos, tem vários recursos tecnológicos que vêm beneficiar, favorecer o homem, ajudar o homem a desenvolver vários projetos, vários trabalhos. E aí um grupo de cientistas, né, eu vi esse documentário no Discovery Channel e saiu uma reportagem na BBC News, ok? Onde esses cientistas, eles reuniram alguns fragmentos encontrados ali naquela era de Cristo, né? Lá na Idade Média, pegou alguns fósseis, alguns ossos ali de pessoas daquela época e foi medindo, foi estudando o tamanho do homem, tamanho da mulher, formato de crânio, formato do corpo. E eles também pegaram o santo sudário, que é aquele tecido no qual está a poder da igreja, que conta que aquele pano foi onde Cristo foi coberto após a sua morte. E como ele estava com o corpo coberto de sangue, ficou marcado. Foi possível enxergar a silhueta de Cristo, da face de Cristo, ok? Então os cientistas pegaram todas as referências que eles tinham, pegou depoimentos de várias pessoas daquela região onde Cristo nasceu, pegou informações dos seus pais, José, Maria, dos seus avós e foi voltando um pouquinho na história. E aí eles chegaram, pegou tudo isso e jogou no computador. E deixou o computador fazer o serviço. E aí chegamos nesse resultado. Jesus Cristo, para a ciência, foi um homem moreno. Diferente dessa idealização que nós temos de um Jesus loiro, branco, europeu, um príncipe, né? Volto a dizer, gente, arte feia não vai vender em período algum. Eu contei muito sobre os impressionistas, Van Gogh não conseguia vender suas obras porque o povo estava acostumado com o tradicional. É a mesma coisa o nosso artista que expôs lá na semana de 22, o Vitor. Ele fez um Jesus moderno, ele fugiu um pouquinho das regras acadêmicas. Então aquela pessoa que frequentava aquele lugar, que tinha essa referência de Cristo, loiro, do olho azul, criticou mesmo o artista aqui, onde já se viu, fez um Cristo aí estranho, com tranças. E a ciência também pega tudo isso, gente, e chega nesse conceito. Muitos aí de vocês agora devem estar um pouco chocados, espantados. Nossa, como assim? Cristo é negro? Cristo tem um olho castanho aqui, diferente de um olho azul. Volto a dizer, gente, os artistas tinham que ganhar din-din, tinham que sustentar suas famílias.
e fazendo obras feias, não vendia para ninguém. Então eles criaram esse modelo de Cristo justamente para ganhar o seu sustento, e deu certo. Hoje, se a gente vai na Aparecida do Norte, a gente encontra relógios, camisetas, cobertas, né, com essa ideia de rosto de Cristo. Muitos de vocês devem ter na casa dos seus avós essa imagem, pessoas muito católicas, vamos se dizer, né, a essa referência de Cristo. E aí eu volto a dizer, algo idealizado, porém as pessoas já estão acostumadas com esse formato, com essa imagem. E é muito difícil chegar para vocês hoje e mostrar esse modelo. Ninguém vai querer colocar essa foto aqui lá no seu altar. Ninguém vai querer pegar essa foto e levar lá na sua igreja. Porque as pessoas estão com a ideia do tradicional, já estão habituadas a este conceito. Tudo bem, gente? E é aí que a arte moderna aparece. Muitos devem estar aí julgando o professor agora neste momento, né? É imaginar que eu era um artista moderno, eu queria levar isso aqui para dentro do museu e falar que é Cristo. Eu ia ser criticado. Então, gente, essa sensação que vocês estão tendo agora, que Cristo não era assim, era assim, estamos rompendo com tudo isso. É a ideia da arte moderna. É as pessoas modernas querendo mostrar os seus trabalhos hoje em dia. Tudo bem, gente? Eu sei que é um pouco difícil essa temática, falar de um personagem muito famoso que foi Jesus Cristo, porém eu queria que vocês entendessem que a realidade é outra. Por isso que eu criei esse tema aqui, do irreal para o real. Só que às vezes a realidade, ela fere as pessoas se fecham, elas não vão aceitar a verdade. Então é mais propício ficar aqui no tradicional e não romper com tudo isso. Tudo bem, gente? Tranquilos? Vamos continuar. Vamos lá. Página 24 e página 25, gente. A gente tem aqui obras da artista Tarsila do Amaral, ok? A gente tem aqui o quadro Abapueru, A Negra, ok? E eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e tentassem discorrer os exercícios da nossa apostila, tudo bem? E aí depois você volta pra gente dar continuidade. Mas eu vou continuar aqui, tudo bem? Então lá no material de apoio, vocês têm um material e eu gostaria que vocês pegassem as descrições e, com base na leitura da descrição, vocês identificassem os personagens aí. Tudo bem? Eu já vou trazer aqui então a descrição do Abapueru. Figura solitária, monstruosas, pés imensos, sentada numa planície verde, o braço dobrado, repousando no joelho, a mão sustentando o peso da perna, da cabecinha minúscula, em frente um cacto explodindo numa flor absurda. Então, gente, essa é a descrição do Abapueru, ok? E a seguinte descrição, sucessivamente, ela vai entrar nesse eixo aqui, que é a pintura negra, ok? Figura sentada, com dois robustos... vamos ler de novo. Figura sentada, com dois robustos touros de pernas cruzadas, uma arroba de seios pesado sobre o braço, lábios enormes, pendentes, cabeça proporcionalmente pequena, ok? Essa então é a descrição da negra. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Na página 25, vai ter uma atividade onde vocês vão ter que relatar com a palavra de vocês qual que é a ideia, se vocês fossem criar uma descrição para o quadro aqui da Tarsila do Amaral, a antropofagia, o que vocês escreveriam aqui? Então, eu vou deixar vocês escreverem, ok? Analisar a pintura em si. Vocês podem pegar a referência dos dois quadros aqui mencionados
Então, se você fosse descrever esse quadro, quais seriam suas palavras? Tudo bem, gente? Ok? Numa outra oportunidade, eu vou tentar corrigir tudo isso. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Eu trouxe aqui a leitura e interpretação da obra Antropofagia. Tudo bem? Vamos lá. A obra Antropofagia, a mais importante da fase antropofágica da pintura, é praticamente a fusão das duas pinturas citadas acima. A cabeça da negra tornou-se diminuta, em sintonia com a de seu companheiro. O braço que sustentava o seio está agora escondido atrás da perna direita, enquanto o seio é sustentado pela perna do outro ser, que escora a sua e que toca graciosamente o chão. A perna à esquerda da negra está encoberta pela perna do Abapuru, que se encontra em posição inversa. Ele não mais se encontra na pose de pensador. A mão que sustentava sua cabeça encontra-se agora descansando na perna. Ele se inclina para a negra, como se estivessem dialogando com ela. Os dois seres entrelaçados possuem cabeças diminutas e sem faces, no corpo gigantesco, o que leva à ausência de pensamentos, pois encontra-se na forma primitiva, totalmente ligados às raízes e ganham vida como fazem as plantas, absorvendo a energia da terra e do sol. Muito legal, gente, essa leitura e interpretação de imagem. Não foi feita por mim, tá bom? Mas eu achei muito interessante a gente tentar associar e entender a antropofagia, que é esse quadro terceiro que está maior aqui. Ou seja, é a junção do Abapuru com a negra, né? Então, é bem interessante essa leitura dessa obra. Então, muitos dos quadros da Tarsila foi flashes da sua infância, né? Então, como eu volto a dizer, a Tarsila foi estudar fora, mas ela sentiu saudade do Brasil, da sua terra. Então, quando ela era criança, ela memorizou alguns flashes aí de alguns lugares, de algumas referências que ela tinha, e aí ela começou a jogar isso nas telas, essas pinturas, né? Por isso que a gente não vê algo bem definido, porque os seus personagens são flashes de sua infância. Tudo bem, gente? Vamos caminhar. Exercício da página 28. Espero que vocês já tenham feito aí, tá bom? Tem aqui as respostas. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Tudo bem? Vamos entender. Com base nas leituras do texto e no que você já estudou neste capítulo, assine verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. A primeira alternativa é falsa. Vamos lá. Anita Malfatti, em 1914, foi a primeira artista brasileira a expor seus quadros em uma exposição? Essa questão é falsa, tá, gente? Porque a gente está em 1914. Ou seja, já tinham artistas anteriores a esse período, tá bom? Ela não foi a primeira artista, né, a expor, primeira artista brasileira a expor suas obras em uma exposição. Justificativa da questão 1. Falsa. É difícil delimitar com certeza quem foi a primeira artista a expor no Brasil, já que as pesquisas históricas podem alterar esse dado a qualquer momento. Entretanto, podemos dizer que, de acordo com as entrevistas, a artista mais antiga a expor no Brasil foi Abigail de Andrade, na Exposição Geral de Belas Artes, em 1884. Tudo bem, gente? Questão 2. Assim como Anita, Tarsila do Amaral passou uma temporada no exterior estudando as vanguardas artísticas europeias, o que diferencia as duas artistas é a cor, local que Tarsila imprimiu em suas obras? Verdadeiro, tá, gente? Como eu havia dito, a ideia que a
a Anitta e a Tarsila tiveram, elas foram correr atrás dos estudos acadêmicos. Falei que a Tarsila estudou na Europa, porém ela não conseguiu se identificar ali com aquele território, acabou voltando representando as cores brasileiras. Tudo bem, gente? Próxima alternativa, que é falsa. As mulheres artísticas que vieram antes do século XX no Brasil eram classificadas como amadoras, pois amavam sua arte e se dedicavam plenamente a ela? Justificativa, falsa. Chamadas assim dava a entender que elas realizavam seus trabalhos apenas como um passatempo, o que não era verdade. Então não era um passatempo, gente. As mulheres aqui, Anitta e Tarsila, elas queriam brigar para conquistar esse marco da Idade Moderna. Então, hoje se a gente tem essas pinturas famosas, modernas, é grande essa conquista que eles tiveram lá com a semana de 22. Tudo bem? Próxima alternativa. Ainda hoje, o trabalho de muitas artistas brasileiras fica restrito à reserva técnica dos museus, longe do contato com o público e permanecendo desconhecido da maioria das pessoas. Verdadeiro, gente. Tem muitas artistas aí brasileiras que até nos dias de hoje elas estão querendo ganhar esse espaço. Porém, o reconhecimento às vezes não é 100% satisfatório, tá bom? E a última questão, mulheres como Abigail de Andrade, Julieta de França, Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral não se contentaram com o lugar da musa inspiradora, que é uma carta que tem aí na página anterior, tá bom, gente? Na arte, e buscaram o protagonismo em suas ações, produzindo suas próprias obras, fazendo história. É isso, gente. Rompendo com o acadêmico e trazendo o repertório delas mesmo. 100% natural delas. Elas não seguiram nenhuma norma. Tudo bem, gente? Exercicinho aqui da página 28. Vamos prosseguir. Eu trouxe a página, não trouxe aqui a página, ai meu Deus, o número da página, mas a gente teve essa leitura em sala de aula, ok? Onde eu apresento a vocês um outdoor. As mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte Moderna de São Paulo? E aí a gente tem essa foto dessa mulher, né, com essa máscara de macaco. Apenas 6% das artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então, gente, é uma crítica, porque, volto a dizer, eu trouxe uma imagem aqui onde fala da luta das mulheres pelos seus direitos, os direitos de voto, o direito do reconhecimento, e era bem isso que funciona, gente. Até nos dias de hoje é difícil, hoje nem tanto, mas antigamente foi muito difícil. Então, se a gente conhece Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e outras artistas brasileiras, essas mulheres foram guerreiras, porque elas conseguiram o mérito, o reconhecimento, né? Então, volto a dizer, eu vou repetir aqui, apenas 6% das artistas dos acervos em exposição são mulheres, né? Então, 94% são homens, mas 60% dos nus são femininos, homens que retratam mulheres nuas. Né? É você imaginar aquela exposição acadêmica e a mulher, como que as mulheres vão se sentir vendo aquele monte de mulher nua, né, sem roupa, é meio que uma afronta tudo isso. Próximo slide. Bom, gente, nesse próximo slide eu vou apresentar aqui para vocês a última atividade que a gente tem na nossa apostila, tá bom? Página 28. A gente tem novamente a tela Antropofagia, Tarsila do Amaral. Bom, a gente tem aqui alguns exercícios. Com base na leitura do texto e nos seus conhecimentos sobre a pintura Tarsila do Amaral, marque a única alternativa incorreta. Vamos lá. A. Reconhecida internacionalmente, Tarsila é uma das grandes nomes da pintura brasileira? Sim, gente, essa está correta. Tudo bem?
Seus quadros influenciaram diretamente o movimento antropofágico? Correto também. E questão C. Suas obras mais valiosas é o quadro Homem Amarelo? Essa está errada. Por quê? O questionário está falando o nome Tarsila do Amaral e o quadro mais famoso da Tarsila é o Abapuru. Porém, o Homem Amarelo não é da Tarsila, é da Anita Mafaldi. Tudo bem, gente? Alternativa C, alternativa incorreta. E a última, no século XXI, seus quadros continuam despertando interesse no público? Sim, gente, verdade. Inclusive eu trouxe algumas fotos aqui, minhas, da exposição que teve aqui no ano passado, 2019, da Tarsila do Amaral no MASP. Ou seja, gente, o quadro Abapuru, ele foi vendido, ok? Ele não faz parte da coleção do acervo da Tarsila. Porém, houve a disponibilidade da empresa que comprou esse quadro e deixou vir junto com o acervo, né? Então, era uma mega exposição. Então, quando a gente fala de Tarsila do Amaral, gente, a gente começa a falar de Tarsila do Amaral lá no ensino infantil. Tarsila do Amaral, se a gente conhece alguns quadros, a gente viu o Abapuru, eu mostro hoje a Abapuru no 9º ano, os alunos, nossa, eu lembro que eu já pintei esse quadro, professor. Por quê? A Tarsila é referência nacional, não somente nacional, mundial, né, gente? Então eu lembro que foi filas e mais filas. Já fiquei em exposição de arte 5 horas na fila, Portinari, né? Então, assim, quem teve a oportunidade de contemplar esse grande trabalho dessa nossa artista e conseguiu ir no MASP foi muito gratificante. Por mais que você fique ali horas e horas numa fila, e quando você chega ali na frente dos quadros, é um momento ali mágico, único. Tá bom, gente? Esse é o trabalho, espero que vocês tenham gostado. E obrigado aí, a atenção de vocês. Valeu!